Olá, boa noite. Sexta-feira, dia 29, vamos para mais uma live do Kart Motor. Hoje com uma presença feminina, uma piloto catarinense, muita história, muita vivência já no automobilismo mundial. Vamos receber ela aqui já. A permissão para entrar na nossa live, estou aguardando ela aqui. Mais um minutinho ela está entrando, conectando, e aí está a Bruna. Bruna, tudo bem? Tá virada aí. Tudo certo? Sim, eu achei que a tua ia ficar assim também. Ah, agora sim. Pronto. Boa. Deixa eu só arrumar aqui. Isso, arruma aí. Eu tenho que arrumar eu aqui também, que eu fiquei meio... Agora sim. Deixa eu pegar um negócio aí, peraí. Vamos lá. Então vamos apresentando aqui a Bruna Tomazelli, catarinense, de Caibi, interior de Santa Catarina. 22 anos, é isso? Fazendo 23 esse ano? Isso, vou fazer 23 em setembro. Legal. A Bruna é uma piloto demais conhecida aí no kartismo, né? Começou na cadete, hoje andou pelo automobilismo americano, o SF2000, e agora é a única piloto sul-americana com participação garantida na W Series, que é a Women Series, uma categoria só para mulheres. Então, a gente vai começar fazendo basicamente a mesma pergunta de sempre, quando eu faço as minhas lives, que é falar sobre o início da carreira. Como eu falei, começou na cadete há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás não, né? Com quantos anos tu começou, Bruna? Faz tempo, eu comecei quando eu tinha 7 anos, em 2004. Nossa, já são 16 anos, então. Bastante tempo. E novinha, assim, com 7 anos de idade, como é que começou essa tua paixão pelo automobilismo, pelo kartismo? O que te levou a correr de kart? Bom, eu sempre gostei, né, de carro, de corrida, desde pequena. Sempre gostei de brincar de carrinho, gostava mais de brincar de boneca, desenhava, vivia desenhando carro. Pedia para o meu pai para dirigir o carro dele, bem pequena ainda. Aqui, como a cidade é pequena, às vezes no interior, ele botava eu sentado no colo dele para me ver feliz, no caso, né? E então ele percebeu essa paixão que eu tinha, né? E me levou a assistir uma corrida de kart em São Miguel do Oeste, que fica aqui perto de Caibi, na minha cidade. Assistimos a corrida de kart e um tempo depois ele falou que ia me dar um kart de presente. Foi assim que eu comecei, né? No começo era mais brincadeira, ia toda a família, ia para pista em São Miguel, fim de semana, eu passava o dia lá treinando. No começo eu participava de provas pequenas aqui na região, né? Uhum. Eu treinava de fim de semana e conforme o tempo foi passando, comecei a competir em provas maiores, campeonatos maiores, tendo que treinar mais, tendo que treinar toda semana. Quando eu tinha 13 anos, eu estava saindo da categoria cadete, indo para júnior menor, e tive que me mudar de cidade, fui morar em Florianópolis para poder ter mais treinamento, para poder treinar toda semana, né? Uhum. E assim fui passando as categorias, passei todas as categorias no kart. Hoje eu ainda treino de kart, treino de shifter em Frederico Westphalen, que fica perto aqui da minha cidade. E depois disso, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a competir de Fórmula. Competi Fórmula aqui no Brasil, na América do Sul, nos Estados Unidos, e hoje estou competindo na W Series. Legal. Quais são as empresas que apoiam a tua carreira? Bom, todo mundo sabe, né, que patrocínio é uma coisa que todo piloto precisa, porque é um esporte bem caro. E desde hoje, desde sempre até hoje, quem sempre me apoiou foi a empresa familiar dos meus pais, da minha família, né? Que o nome até é Bruno e Bia, é uma empresa de confecções. Então, eles sempre foram meus patrocinadores, até hoje, né?
a gente sempre teve em busca de patrocínio, lei de incentivo, mas sempre foi muito difícil conseguir alguma coisa. A Mormai, quando eu estava na Júnior menor, eles apoiavam com alguns equipamentos, mas quem sempre me patrocinou mesmo foram meus pais. E eles são, acredito eu, pelo que eu conheço da tua carreira, eu conheço ela desde que começou, lá com 7 anos, 8 anos, eu acompanho a tua carreira, a gente está sempre junto. E eu acredito que eles, além de apoiarem, a empresa apoiar, eu acho que a família, teu pai, tua mãe, tua irmãzinha, eles são realmente a base de tudo, né? Sim, eles, desde o... Bom, foi meu pai e minha mãe que me deram o meu primeiro kart, né? Se não fosse por isso, eu não ia ter entrado nesse esporte, né? Eles Sim, sempre me apoiaram, todo mundo, não só os meus pais e a minha irmã, mas tio, tia, avó, primos, meus amigos também, sempre apoiaram. O meu pai vai comigo em todas as corridas. Nos Estados Unidos, nos 3 últimos anos, ele foi em todas as corridas que eu tive lá. A minha mãe não consegue acompanhar sempre, né? Porque alguém tem que ficar em casa, tem que ficar com a minha irmã também. Mas todo mundo que fica em casa, fica acompanhando, torcendo, fica mandando mensagem, isso incentiva e apoia e mostra que mesmo estando competindo longe de casa, né, sempre o pessoal tá torcendo para mim. certo. Que legal. Tem alguém quem gerencia a tua carreira? A tua família mesmo? Tem um manager? Bom, quando nós começamos, quando eu comecei a correr de cadete, sempre era eu e meu pai, né? Meu pai até mexia no kart, mas aí ele percebeu que fizemos uma corrida e percebemos que não dava certo, né? Então nós tivemos vários mecânicos, equipes, enfim, quando eu me mudei para Florianópolis, eu comecei a competir na JZ Racing, que é a equipe do José Nascimento. Ele gerenciava a minha carreira até 2018. Aí nós paramos de trabalhar junto e agora, no caso, quem forma a nossa equipe é eu, meu pai e o José Baroni, que é o assessor da empresa. Então, nós tomamos as decisões juntos e trabalhamos juntos para seguir carreira. Legal, tá bem servida. Quais pilotos foram ou ainda são a tua inspiração, a inspiração na tua carreira? Bom, eu sempre falo que Ayrton Senna, né, assim como todo brasileiro, Sim. mesmo não tendo assistido ele ao vivo, porque eu nasci em 97, mas sempre Uhum. quando comecei a assistir Fórmula 1, torcia muito, me inspirava em Schumacher, Felipe Massa, que estava no auge da carreira dele na Fórmula 1, mas também sempre me inspirei muito nas mulheres, né, que competem nesse esporte. Bia Figueiredo sempre foi uma inspiração muito grande para mim, por ter competido nos Estados Unidos, ter chegado no topo do automobilismo, né? Ter feito 500 milhas em Indianápolis e ainda tá competindo no Sim. Brasil. Assim como outros pilotos, Danica Patrick, que também sempre acompanhei muito. Então, mais são esses. Por coincidência ou não, o Eduardo Pinheiro fala aqui, a Dânica dos Pampas. Tô vendo aqui. Fez uma boa O, ligação. então, foi na hora certa. No kart, quais foram os momentos que tu considera mais especiais, assim? Para mim, no kart, foi mais especiais, claro, que foram as minhas maiores vitórias, né, no kart. Claro. Foi quando eu fui campeã gaúcha em 2010. Depois, em 2011, posso dizer que o meu melhor ano competindo no kart. Eu já estava na categoria júnior. Foi quando eu fui campeã catarinense. Fiquei em quinto no Campeonato Brasileiro. E também foi nesse ano que eu participei da minha primeira corrida internacional, que eu fiz o SCUSA em Las Vegas, que Sim. é uma das maiores competições que tem no kart, né? Uhum. E lá em mais de 600 pilotos competindo, na minha categoria tinha mais de 80. Eu larguei em segundo, andei sempre na frente nas classificatórias e terminei na final em terceiro. Então, minha primeira prova internacional eu fiz em terceiro lugar no meio de muitos pilotos. Isso foi muito gratificante para mim. E também quando eu comecei a competir de Fórmula, né? Uhum. O do escudo deve ter sido um momento realmente muito maravilhoso, porque
com 80 pilotos do mundo inteiro, tu largar sempre nas primeiras posições, por causa da tomada de tempo e tal, né? E chegar num pódio, na primeira competição lá, realmente foi um momento inesquecível, né? Eu lembro que a gente foi, no caso, né, com a intenção, claro, de aprender, ver como era uma corrida fora do Brasil, como era o clima lá, né? Eu lembro que nós nem tinha... Tava eu e meu pai e o pessoal da equipe, tinha o José Nascimento junto, tinha mais outros pilotos aqui do Brasil, que nós tava todo mundo junto lá, né? Eu lembro que eu e meu pai não tinha internet lá para acompanhar os tempos nem nada, né? Eu não lembro se em 2011 isso era mais difícil de ter, ou que eu era mais nova também, mas enfim, eu lembro que a mãe ou alguém aqui de casa mandou uma mensagem dos tempos que eu tinha ficado em primeiro numa sessão de treino e daí aí nós começamos então tá bom, né? Então vamos seguir. Aí foi para classificação, fiquei em segundo. O João Vieira, que é aqui do Brasil também, ficou em primeiro, Sim. fez a pole, eu fiz segundo, fiz uma dobradinha. E nas classificatórias também, sempre andando em primeiro e segundo. Eu lembro que na final o meu kart estava falhando ainda e eu consegui, nós tinha aberto de muita gente e consegui terminar em terceiro. Inclusive nessa corrida aí, quem ganhou na minha categoria foi o George Russell, que hoje está na Fórmula 1. Então eu Vê estava só. com pilotos Não era, bons. não A era com gente qualquer um, tava... né? Não, era foda. Todo mundo Qual- que... Até hoje, né? Muitos brasileiros, pilotos de todo mundo vão para lá porque é um campeonato de nível altíssimo. Sim, com certeza. Quais foram os teus principais adversários no kart? Bom, quando eu competi aqui no Rio Grande, ou aqui no Sul também, eu lembro que com quem eu mais disputava aqui em todas as corridas junto comigo era com o Vitor Matzenbacher. Até quando, depois competindo na Fórmula Júnior, ele foi o campeão do primeiro ano, então até quando saímos do kart, continuamos competindo junto. Eu lembro, mas assim foi ele, porque depois quando eu comecei a competir na graduados ou júnior, então já eram não tão provas mais aqui no Sul, né? Já competia em Campeonato Brasileiro, Campeonato Sim, Copa do Brasil, então aí engloba muita gente competindo aí. É muita gente junto, então é muito, não tinha só um, né? Ou dois. sim. É muita gente. Para lembrar de todo mundo é difícil, porque o nível também sempre foi bem elevado, né? Sim, sempre teve. Ainda tem, né? Mas eu lembro que nas categorias que eu passei, todo mundo sempre, pilotos muito bons, que hoje estão correndo na Stock Car, ou Matheus Leite competia junto comigo, hoje está Sim, correndo de Fórmula Indy ano passado. isso, exatamente. O... Nós falamos um pouco do Escusa, né? Tu correu, então, lá nos Estados Unidos e tal, teve experiências fora do Brasil. E tu está um pouco afastada do kart há bastante tempo, né? Então, eu não sei se tu consegue ter uma noção do que eu vou te perguntar agora, mas tu acha que o kartismo brasileiro teria alguns pontos a melhorar? Conseguiria dizer alguma coisa a respeito disso? Sim, eu acho que competindo lá fora, né, tu consegue ter uma noção maior de como são as coisas, como as coisas são diferentes fora daqui, né, consegue ter algumas Sim, percepções assim. Mas o que eu acho e sempre achei desde quando eu comecei a competir, que eu acredito que hoje ainda é igual nos campeonatos e tal, é o fato de que talvez seja tudo muito focado em São Paulo, pelo menos campeonatos maiores que todo mundo participa, né? sim, São Paulo, principalmente São Paulo, né? Eu acho que falta um pouco de ter mais campeonatos e campeonatos mais importantes. Claro que tudo isso envolve um monte de coisa, né? Talvez teria que baixar custos ou cartódromos tem em todo o Brasil. Então, eu acho que sim, tendo mais campeonatos importantes em todas as regiões do Brasil, dando um maior incentivo para todo mundo, né? Para ter chance de competir. Por exemplo, tem gente que não tem condições de ir para São Paulo competir, né? Então, ou sim. fazer um campeonato completo, talvez. Então, ter chances de competir nas outras regiões do Brasil, com certeza iria elevar o nível e traria mais oportunidade para todos os pilotos, né? De todos os cantos. É.
Certo, entendi. Sim, dá uma dividida para fortalecer cada campeonato, cada estado, para depois ter um nível maior no geral, né? Exato, basicamente isso. Entendi. Uma pergunta que imagino que sempre que te entrevistam e sempre que entrevistam mulheres, essa pergunta acaba sendo feita, né? Acaba sendo feita. Como é ser uma mulher em um esporte dominado por homens? Quais são as principais dificuldades para uma mulher correr, participar do automobilismo, participar do kartismo? Bom, eu acho que dificuldades nenhuma, né? Porque todo mundo é piloto, que muita gente Sim. me pergunta se eu já sofri preconceito ou coisa A assim. pergunta, desculpa, as dificuldades é nesse aspecto, né? Sim. Por ser uma mulher, não que tivesse menos capacidade, de maneira alguma. A Tá. pergunta é Sim. por ser mulher, entende? Quando eu competia no kart, eu nunca sofri preconceito, no caso, né, por isso. Mas o que dava para perceber era quando eu competia no kart, era mais fácil de tu perceber quando alguém dificultava a tua ultrapassagem, porque sabia que era eu que estava tentando ultrapassar, ou tirava da pista, porque sabia que era eu que estava tentando ultrapassar. Mas isso no kart, né? Agora, competindo de Fórmula, isso é um pouco mais difícil de acontecer. Tanto que se tu tenta dar no lado de alguém agora, os dois saem fora, né? No kart isso era mais fácil. Mas nunca sofri nenhum preconceito também, nunca ouvi nada assim nos boxes ou em algum lugar que eu fui, né? Sempre todo mundo apoiou e o que eu sempre falo é que todo mundo é piloto, né? Sendo menina, sendo menino. Quando bota o capacete, vai dentro da pista, todo mundo tem o objetivo de ganhar. E eu tô lá fazendo isso também. Sim. O Zé Nascimento, que tu citou várias vezes, nós vamos depois falar sobre ele um pouco também. Ele lembra que levou muitas pancas por ser menina no kart e foi bom para evoluir e amadurecer também. E endureceu, por outro lado, também. Tu também endurecer com os outros pilotos, né? Claro, eu acho que tinha que entrar com uma força a mais, né? Porque eu sabia que isso poderia acontecer nas corridas, né? Eu sabia que poderiam dificultar para mim ou tentar me tirar. Então, tinha que entrar mais firme ainda, com mais vontade de vencer ainda, para não deixar isso acontecer, para não deixar isso acontecer, né? Sim. Mas eu lembro que, principalmente no kart, né? Aham. Eles sempre falavam para mim para não deixar nada bater, no caso, também nunca deixei, mas sempre entrar mais firme, se precisava, depois a gente ia reclamar ou fazer alguma coisa assim, né? Mas eu lembro também de poucas vezes que realmente foi alguma coisa gravíssima, assim, entende? Uhum. A gente sempre soube lidar com isso e passar por cima e seguir corrida, continuar campeonatos, enfim. É isso aí. O... Falando ainda na questão de ser mulher no automobilismo, provavelmente, certamente, algumas meninas estão nos assistindo agora, meninas que correm, que têm ideia de correr, e também certamente te veem como referência, né? Assim como tu teve como referência a Bia, a Danica, a Patrick e outras mulheres. Que recado tu, como piloto mulher, poderia passar para elas fortalecer essa ideia de elas competirem, continuarem competindo, passar por cima dos problemas? Bom, o que eu posso falar é que o ambiente dentro do automobilismo ou no kartismo, que seja, vem mudando, tá tendo cada vez mais mulheres competindo. Quando eu comecei a competir em 2004, geralmente era só eu na pista, eu de menina na pista, né, competindo, e hoje a gente vê, eu percebo isso também, que vem mudando, tá tendo cada vez mais pilotos, assim como engenheiras, chefes de equipe ou mulheres trabalhando em equipes, né? Então as coisas vêm melhorando e para quem está começando ou para quem quer seguir carreira, hoje eu vejo que também tem muito mais em quem se inspirar, né? Por exemplo, quando eu comecei não tinha W Series, né? Hoje, para Sim. quem está começando hoje, tem uma categoria inteira só de mulher, né, para se inspirar. Então, Uhum.
eu acho que as coisas estão ficando cada vez mais próximas e para quem está começando é batalhar, porque não é fácil, né? Não é só para menina ou para menino, não é um esporte fácil. Então é treinar bastante e seguir porque está ficando cada vez melhor para nós. Sim. Nós vamos falar da W Series daqui a pouco, mas por enquanto ainda vamos falar um pouquinho de kart. Por muito tempo, a gente já falou, pela terceira vez vamos falar, por muito tempo tu competiu, ou melhor, tu competiu acho que o tempo todo de kart com o Zé Nascimento, lá na JZ Racing. Foi uma época, inclusive, que tu foi morar sozinha em Florianópolis, vindo de uma cidade pequena, que é Caibi, né? O que significou para ti esse período, essa experiência em tua carreira? Bom, foi um período de grande aprendizado, não só por estar lá e poder ficar na equipe, treinar quantas vezes por semana eu quisesse, mas também pelo fato de eu ter me mudado, né? Eu tinha 12, 13 anos, eu estava começando o ensino médio e eu fui para Floripa morar quase sozinha, né? Porque era longe de toda a minha família que continuava Sim. morando aqui em Caibi. Mas foi muito bom para mim, porque eu consegui aprender muito e aprender também, porque a maioria das vezes quando tu vai para as corridas é tua equipe, né? Vai alguém da família junto, mas tu vive isso desde pequena, né? Desde quando tu começa a competir no kart, tu vive viajando e passa tempo fora de casa, competindo, treinando. Então eu acho que essa época me ajudou muito como piloto e como pessoa também, né? A evoluir. Claro que o pessoal lá de Florianópolis, todo mundo, José, o Leandro, a Lili, me ajudaram muito, muito a crescer. E aí, falando no Leandro, né, apareceu o rapaz ali. Tá comentando aí. Como foi trabalhar com o Leandro Nascimento, o melhor mecânico do país, segundo ele próprio, né? Como foi isso aí? Tá certo, né? Grande Leandro, grande abraço aí, Leandro. Agora uma pergunta aqui sobre, já passando para os carros, né? Como foi essa transição do kart para os fórmulas? Foi uma adaptação difícil? Bom, eu comecei a competir de Fórmula em 2013, quando eu tinha 15 anos, porque antes disso não pode pilotar aqui no Brasil, né? Não pode pilotar carro e Fórmula, então foi quando eu tinha 15 anos. E foi bem na época que estava lançando a Fórmula Júnior, que era uma categoria de acesso, né? Para quem estava justamente saindo do kart, começando no automobilismo, eram carros bem base, né? Para ensinar bem o piloto. Sim. Claro que foi um pouco difícil no começo, porque tudo, apesar das reações serem mais lentas no Fórmula, né? Que o kart é tudo rapidinho, uma curva atrás da outra, mas o Fórmula é muito mais rápido, é muito maior, é muito pesado, né? Sim. Então, mas nós tivemos bons treinos, uma boa adaptação, todo mundo teve tempo, né? Na Fórmula Júnior para poder treinar, se adaptar. E o campeonato era bem bom, eram 8 etapas e 2 corridas por etapa, então a gente tinha bastante tempo em pista, né? Eu fiz 2 anos na Fórmula Júnior, que era, o primeiro ano foi o campeonato todo no Rio Grande do Sul, então corri em Guaporé, Santa Cruz, Velo Parque, Tarumã. E no segundo ano a gente teve provas em outros lugares, além do Rio Grande do Sul. Eu lembro que nós fomos para Brasília correr também. E foi 2 anos bem bons que me ajudaram a evoluir bastante, aprender com o carro, aprender bastante as reações do carro. Depois disso eu competi meio ano na Fórmula ES, que é uma categoria bem tradicional no Rio Grande do Sul, que eram carros um pouco mais forte, né, do que o Fórmula Júnior. E depois, isso foi em 2015, e depois da metade do ano teve a oportunidade de eu começar a competir na Fórmula 4 Sul-Americana, que daí já era um carro bem mais moderno, mais forte também, e as corridas eram na Argentina, no Uruguai e no Brasil, né? Então, eu competi meio ano lá, e depois de 2016 eu fiz a temporada completa, terminei em 4º lugar no campeonato. Eu lembro que eu tinha chances de terminar o campeonato em terceiro, e na última prova eu estava liderando e o bolo estava todo junto, no caso, né? Um guri chegou e bateu em todo mundo e eu fui uma das que fiquei e acabei o campeonato em 4º. E depois disso eu comecei a competir então nos Estados Unidos em 2017 e fiz
3 temporadas da USF 2000 lá. Então, todas as categorias que eu passei antes de chegar até hoje na W Series, né, me ajudaram bastante a aprender e me adaptar com os carros. A gente sempre foi seguindo passo a passo, né, para não dar nenhum pulo muito grande. Então, tudo me ajudou a aprender bastante para competir hoje onde eu estou competindo. Certo. Claro, quem quer fazer carreira vai fazer kart, depois tem que ir para a Fórmula e não adianta, não vai ficar parado no kart. Mas qual a tua preferência? Kart ou os Fórmulas? Eu prefiro correr de Fórmula. Ah, é? É mais rápido. mas o kart, como eu ainda treino hoje, né? O kart é muito importante. Sim. Se não fosse o kart, muita coisa que eu aprendi, até como administrar corridas, sensações, como lidar com determinadas coisas que acontecem, né? No fim de semana de corrida que seja, eu não saberia se não fosse os anos que eu passei competindo de kart, né? O kart é a base do esporte. Eu ainda treino de shifter hoje, eu treino de shifter porque é o que mais se aproxima, então, com o carro de Fórmula, as reações, né? E também para me ajudar a me manter preparada, com resistência e tudo para quando eu for nas corridas agora. Certamente. A Ana Laura pergunta para nós aqui, pergunta para ti, né? A partir de que momento tu decidiu transformar o esporte em uma possibilidade de uma carreira profissional? Eu desde pequena, desde quando eu comecei, eu sempre pensei, nunca pensei em fazer outra coisa, na verdade. Essa acho que é a melhor resposta. Mas quando eu me mudei para Floripa, foi quando as coisas começaram a ficar mais sérias. E foi aí que eu ou continuava fazendo isso, né, estando morando lá, ou se quisesse desistir, eu acho que desistia ali, né, porque já estava me mudando para dar um passo maior na minha carreira. Então, eu acho que foi ali que eu percebi realmente que era isso que eu queria e que quero fazer para minha vida. Sim. Bom, depois nós chegamos a entrar um pouco no SF 2000, lá no automobilismo americano, depois de toda essa Fórmula RS, a Fórmula Júnior e tal. Então, tu foi para os Estados Unidos, fez 3 temporadas na USF 2000, ou nos Estados Unidos, né? O que tu pode destacar sobre a própria USF 2000, que foi a última categoria que tu correu, né, até ano passado, foi, né? Isso, eu fiz 3 temporadas lá. Quando nós decidimos ir para lá, foi quando tu tá saindo das fórmulas que tinha aqui no Brasil, que nós poderíamos correr, ou a nossa opção ou era ir para os Estados Unidos ou era ir para a Europa, né, competir. Então, como a Europa não cabia financeiramente para nós, optamos por Estados Unidos, até por nós conseguir pagar, no caso, né, o campeonato, e ser um campeonato de nível mundial, correr junto com a Fórmula Indy no mesmo fim de semana, né? Então, sim, a W Series me ajudou bastante a evoluir também, né? Eu fiz 2017 lá, quando comecei a competir, era o primeiro ano com os carros novos da USF, então ainda tinha a possibilidade de ter o campeonato com os carros velhos, que eram o Nationals, que eles falavam, né? Então, eu fui lá em 2017 para competir no Nationals, que seria com os carros velhos. Mas chegamos na primeira etapa em São Petersburgo, só tinha eu com os carros. Então, eu tive que... treinei lá, tudo, mas só tinha eu, né? Então, não tinha sentido. Tava todo mundo correndo com o SF novo, né? O Tato 2017. Então... a gente teve que meio que mudar assim, os nossos planos do carro, de São Petersburgo para Barber, que seria a segunda etapa. Então, eu fiz um treino assim, no meio das 2 provas, e fui correr em Barber, então, já com o carro novo, já no campeonato regular, né? Mas o primeiro ano, como até era um ano para conhecer tudo, a gente não fez as 8 etapas do campeonato, a gente fez só 5. Eu não competi no oval aquele ano e mais outras 2 corridas, se eu não me engano. E aí, em 2018, eu mudei de equipe, competi pela Pelfrey. Foi um ano regular.
Mas Sim. em 2018, que foi o meu melhor ano na categoria, que foi ano passado, eu terminei no top 10, terminei em oitavo no campeonato. A gente sempre disputava top 5 nas classificações, nas corridas, então esse foi o meu melhor ano lá. Também estava competindo na PABT, que é uma equipe que sempre briga pelo campeonato, né? E a USF 2000 é bom também, o que eu falo de aprendizagem, não somente nas pistas, né? A gente, não só por correr junto com a Fórmula Indy, nos mesmos traçados, mas lá tu vive o ambiente, né? Os nossos boxes eram do lado dos boxes da Fórmula Indy, então a gente estava junto com os pilotos de ponta, né? De lá, os pilotos que são os heróis para eles. Então a gente tinha algumas atividades extra-pista que eles também têm, como sessão de autógrafos, algumas reuniões, entrevistas. Então, não só na pista, mas ajuda o piloto a evoluir, né? A saber como se comportar em todo o fim de semana de corrida. Foi no ano passado que tu ganhou um prêmio como de recorde de ultrapassagens em uma única temporada, né? Ganhei o troféu, inclusive nem peguei o troféu ainda. Mas ganhei o prêmio por ter feito mais ultrapassagens durante o ano. E não sabia que eu ia ganhar, mas enfim, ganhei. Porque eles só divulgam isso, né, na noite da celebração lá, que eles entregam os troféus para todo mundo. Mas fiquei bem feliz em ter ganhado, porque mostrou como a gente foi competitivo o ano todo, né? Mas fazer mais ultrapassagens do que todo mundo, isso mostra um pouco. Sim. O Luca Coimbra perguntou qual foi a pista que tu mais gostou de correr. Eu gostei bastante de Indianápolis, mas acredito que não tanto pelo traçado da pista, mas pelo ambiente que é Indianápolis, no caso, né? Lá o clima é outro, muito mais gente do que em todas as outras corridas e enfim. É uma festa, mas né? também, praticamente. Mas eu gostei bastante de Road América e Laguna Seca, que teve a última do ano passado, né? Lá o traçado não tem nenhuma pista igual. Acho eu que de todas as pessoas entrevistadas até agora nas lives, contigo já são 16, eu acho que só tu e o Felipe Giafone correram em oval. Eu, ano passado, 2019, em janeiro, eu fui para Homestead para trabalhar lá no Escusa Winter Series de kart. E aí eu conheci o autódromo oval. Eu fiquei impressionado com o grau de elevação da pista. Eu não cheguei aí para dentro da pista, mas subi na arquibancada e tal. Tu correu em oval, né? Qual é a principal dificuldade em correr num oval? Qual é a sensação disso? Eu corri 2 anos em Lucas Oil, que a gente fazia o Friday Carb, que é a sexta-feira antes das 500 milhas. Então, todas as categorias do Road to Indy faziam. E quando eu fui para correr, eu achei que ia ser fácil, né? Que era só acelerar e virar, né? Mas quando eu cheguei lá, eu percebi que foi bem mais difícil do que eu achei que ia ser, porque não parece, mas exige muita técnica do piloto. Não é só sentar, acelerar o carro e virar. Uhum. Tem muita técnica da forma que tu vira o carro, do jeito que tu acelera, do jeito que tu tira o pé. Então, tudo isso influencia muito. Já influencia nas pistas mistas. Então, no oval influencia muito mais. No oval que eu fiz era diferente do que tipo, Indianápolis, por exemplo, da Indy, né? Que todo mundo, a maioria das pessoas assistem. Lá em Lucas Oil, o traçado era bem pequeno e a gente não fazia o traçado normal, que seria abrir, fechar e abrir de novo, né? Então, o traçado mais rápido daquela pista seria andar o tempo todo perto do muro. Então, tu tem que botar um pouquinho mais de coragem no teu corpo, na tua cabeça, para andar coladinho. Chegar pertinho. E era o jeito mais rápido de andar. Então, eu acho que
até eu entender como funcionava toda essa parte técnica que eu falei, acho que essa foi a maior dificuldade. Partindo agora para a W Series, como começou a tua relação com a W Series? De que processo tu participou até ser chamada? Porque, se não me engano, no 2019 tu também tentou a W Series, não foi? Tentei. Bom, a W Series, desde que eles divulgaram a categoria no fim de 2018, o nosso objetivo era entrar na categoria, por vários motivos, né? Além de ser uma categoria só para mulheres correr, os carros eram carros de Fórmula 3, as corridas seriam todas na Europa, pelo menos no primeiro ano, né? Seriam todas na Europa, não teria custo para o piloto e, além de tudo, o piloto iria ganhar com isso, né? Então, desde que lançou, nosso objetivo foi tentar entrar na W Series. No primeiro ano, eu tive uma ajuda muito grande, ajuda da Bia Figueiredo, que ela que me indicou para eles, para entrar, né, para a seleção, no caso. Então, através dela, eles me mandaram uma ficha de inscrição, como se fosse, e lá eu tive que preencher vários dados, botar o meu currículo de corridas, e assim eles iam selecionar as pilotos do mundo todo, né? Então, teve mais de... Eles abriram as inscrições e teve mais de 100 pilotos inscritos do mundo todo. E eles selecionaram, através do currículo das pilotos, 55 para participar de testes na Áustria, que foi em janeiro de 2019, né? Para eles selecionar para a primeira temporada. Então, eu fui para a Áustria, eu lembro que tinha eu e uma colombiana ou venezuelana, se eu não me engano, aqui da América do Sul, só nós. E então, fui para lá. E então, os carros em janeiro do ano passado não estavam prontos, os carros de Fórmula 3, né? Que é o carro do campeonato. Então, toda a seletiva foi em carros de rua, no caso, mas numa pista como se fosse uma pista de autoescola, assim, sabe? Então, a gente teve várias atividades. Lá a gente foi dividida em vários grupos, porque nós era mais de 50 pilotos, né? 55. Então, nós fomos divididos em vários grupos para fazer todas essas atividades. Tinha testes de resistência, tinha testes na pista com água, pista sem água, tinha drift, enfim, tinha várias coisas, né? E lá era inverno, né? Janeiro. Então a pista estava cheia de neve. Eu nunca nem tinha visto neve na pista. E fui para lá fazer tipo a seletiva da minha vida numa pista cheia de neve. Mas enfim, eu não fui selecionada para a primeira temporada da W Series, mas a gente voltou então a nossa atenção para os Estados Unidos, né, para competir lá no passado, mas sempre com o objetivo, com o foco de evoluir sempre para tentar a seletiva que teoricamente teria no fim do ano para esse ano 2020, né? Sim. Então, mais ou menos na metade do ano passado, eles entraram em contato comigo para ver se eu tinha interesse em participar da segunda seletiva, e com certeza eu tinha, trabalhei o ano todo para isso. Então, eles selecionaram 15 pilotos, assim, eles selecionaram mesmo, né? As 15 pilotos para participar de testes para esse ano, né? Nós eram 15 e teriam 8 vagas, que seriam que no campeonato da Series do ano passado classificou as 12 primeiros, já classificaram direto. Então, as outras 8 estariam fora e abriria vagas para quem se classificasse, né? Então, em setembro, eu fui para Espanha, foi em Almeria, a seleção, já com os carros de Fórmula 3, né? Muito mais próximo da minha realidade, que foi o que eu estava acostumada a competir desde os meus 15 anos. Sim. E lá também a gente teve alguns testes físicos, algumas outras coisas fora da pista, mas o principal lá foi o teu trabalho dentro da pista, né? Foram 3 dias de teste, eles dividiram as 15 pilotos que estavam lá em 2 grupos, cada grupo andava um turno, no caso, e daí nós tinha 2 sessões de treinos, né, por dia. Nós podia dar 21 voltas, 24 voltas, se eu não me engano, e tinha que dar o melhor de si ali. E também depois, quando nós mostrava todo o trabalho para o engenheiro, analisava as datas, enfim, todo o trabalho que exige do piloto fora da pista, né, quando tira o capacete. Então, eles analisaram
analisaram tudo isso. Não deram o resultado lá, porque eles falaram que tinha muita coisa para analisar, né? E, então, em fim de outubro, novembro, por aí, eles me ligaram dizendo, o Dave, que é o engenheiro-chefe lá da W Series, me ligou dizendo que eu tinha me classificado, então foi assim que eu entrei. Aí foi festa. Nossa, a hora que ele me ligou, eu nem acreditei que ele estava ligando. No caso, a conversa toda em inglês, né? E eu lembro que eu tava nervosa e fica mais difícil ainda para tu conseguir entender, né? Mas quando ele falou, quando eu pedi, tá, então eu me classifiquei. Ele falou assim, você é uma das 8 pilotos classificadas. Eu saí correndo pela casa, eu, meu pai e minha mãe se abraçando, chorando. Foi uma festa. E como foi o contato lá né, todo esse trabalho, workshop lá e essa seleção e tudo? Como foi o contato com as outras pilotos? Assim, obviamente, teve um clima de rivalidade, né? Afinal, a vaga não era todo mundo, nem todas estavam classificadas, tinham que lutar por essa vaga e tal, mas como foi esse ambiente? Teve um ambiente menos ou mais rivalidade do que a gente está acostumado, assim, sei lá, eu pergunto porque eram todas mulheres, todas pilotos. Tá falando lá na seletiva, em Almeria? Sim, isso. Bom, assim, todas as pilotos que eu percebi isso até na outra seletiva, que as pilotos, a gente tentava de alguma forma se ajudar. Claro que quando ia para a pista, todo mundo dava o seu melhor, analisando as datas também, cada um por si, né, no caso. Mas fora disso, fora da pista, o clima era bem bom, era amigável, digamos assim, né? A gente passava as pilotos que não estavam correndo naquele turno, nós ficava todo mundo fora da pista, olhando, acompanhando, analisando, todo mundo junto, não digo com uma rivalidade no sentido mal, entende? Claro que a gente sabia que o que ia determinar lá era tu mesma, né? Então não tinha por que botar olho gordo na outra pessoa ou, sei lá, pensar alguma coisa assim, entende? Lá cada um sabia que era tu que ia se classificar ou não. Então, fora disso, todo mundo era amigas. Certo. Essa aí foi uma pergunta que o Igor Laerte fez, tá? Só para dar o crédito aí da pergunta. Tá bom. O meu amigo lá, o Bruno Scarin, do Kartbus, pergunta... ele fez a pergunta exatamente dessa forma, eu também não entendi muito bem, mas vamos ver se é isso. Entre categoria mista, homens e mulheres, ou uma exclusiva para mulheres, que é o que hoje tu está participando. Digamos, qual a preferência? Acho que a pergunta dele é nesse sentido. Qual a preferência se justificaria uma categoria só para mulheres e por quê? Cara, eu acho que não tem como ter uma preferência, então, porque a W Series não surgiu para diferenciar ou para tentar separar as duas coisas, para fazer uma competição só, sei lá, um mundo só de competição só de mulheres e o mundo só dos homens, né? A W Series surgiu para ajudar os pilotos que não têm oportunidade ou não conseguem competir em um nível tão alto assim, que seria Fórmula 3, nível praticamente mundial. Então, a W Series surgiu para ajudar e para dar oportunidade para conseguirem seguir carreira, entende? Então, Preparar eu não vejo uma preferência. Preparar as mulheres para os próximos passos. Exato, eu não tenho uma preferência competir com homens ou competir com mulheres. Eu acho que a W Series surgiu para dar mais oportunidade para nós pilotos para conseguir seguir carreira. E claro que quando nós sair da W Series, a gente vai voltar a competir com homens. Então, a W Series ajuda nós a preparar para isso. Perfeito, perfeito. A Antonella Bassani, que é outra menina de enorme talento, já que ainda jovenzinha, mais jovenzinha, né? Está na Júnior, se não me engano. Ela pergunta... Santa Catarina também? Também de Santa Catarina, de Concórdia, né? O que tu espera desse ano com todas essas mudanças aí acontecendo, todo esse problema que a gente está vivendo, especialmente de saúde, lógico, mas que refletiu também no automobilismo, né? Bom, o que eu
espero e tenho esperança que aconteça, né? Que as coisas, assim como todo mundo, voltem ao normal o mais logo possível. Mas, claro que não vai ser a mesma coisa quando nós começar a competir, ou a maioria das categorias, pelo menos no automobilismo, começar a competir, vai ser com algumas restrições, principalmente sem público, algumas coisas assim, que vai mudar um pouco. Mas eu espero poder voltar logo. E a W Series, em relação a isso, ainda não divulgou nada, não divulgou calendário nem nada, porque a gente depende de outras categorias, né? A gente corre junto com a DTM e com a Fórmula 1. Então, a W Series precisa esperar um calendário oficial dessas outras categorias para divulgar o calendário, né? Para se encaixar, né? Exato. Enquanto isso, a gente vai começar o campeonato virtual da W Series, né, daqui uns dias, mas rezando aqui para que tudo volte ao normal e a gente possa acelerar o carro de verdade logo. E como está essa ansiedade? Porque eu acho que a gente está em maio, né? Certamente tu já teria participado de alguma etapa, já teria começado o campeonato. Como está? Se a ansiedade antes existia para chegar à primeira etapa lá no período normal, como está essa ansiedade agora que a gente, como tu acabou de falar, todo mundo sabe, não tem data para começar. Como está administrar essa vontade de voltar para a pista e competir realmente? Sim, a primeira etapa da WC seria, inclusive, esse fim de semana. Então, agora eu estaria na Rússia. Seria agora. Seria agora, primeiro. Eu estaria na Rússia competindo. Então, tu pensar que já estaria em andamento o campeonato, né? Acho que piora a ansiedade. Mas o que eu estou fazendo é me manter focada, continuar me mantendo preparada, né? Não perder o foco. Continuo fazendo academia, simulador, principalmente agora que vai começar o campeonato virtual, então a gente tem um contato maior agora até com o pessoal da W Series, porque tem grupo do WhatsApp, todo dia tem sessão no iRacing para todo mundo treinar junto, então isso ajuda um pouco. E o que eu vinha fazendo antes também, eu estava treino de kart toda semana, mas a pista, não sei se só aqui em Frederico ou se em todo o Rio Grande do Sul, a pista não está aberta ainda, então isso deixa um pouco mais ansiosa, porque se tu pudesse ir lá pelo menos, né, toda semana continuar treinando de kart já aliviava um pouco, já dava para dar uma acelerada. Mas estou esperando também abrir a pista ali para poder voltar a treinar, mas espero que tudo volte logo para todo mundo, né, poder ir para as pistas. Vai ter um campeonato virtual específico da W Series, então. É a W Series Virtual League, no caso, né, o nome. Vai começar, se eu não me engano, no fim de semana do dia 13, 12, 13 de junho, que é daqui 15 dias. Uhum. E só os pilotos da W Series vão competir. Eles chamaram, inclusive, 2 ou 3 pilotos do ano passado para competir também. E vão ser em algumas pistas que teria no calendário de verdade, mas algumas outras pistas que não teriam. Vão ser 10 etapas, toda semana vão ter corridas. Vão ser transmitida pelo YouTube da W Series e por mais outros canais. Mas esse é um jeito também que ajuda a gente a se manter ativa, a se manter competindo, né? Uma com a outra. E de preparar também. O simulador ajuda muito. Isso é exatamente agora eu ia te perguntar isso. Se tu tem treinado simulador e tudo. E eu queria saber exatamente isso. O quanto isso é importante, principalmente nesse momento, né, em que não tem corrida, mas assim, numa situação até normal, o quanto é importante treinar bastante, correr bastante em um simulador, mesmo que seja totalmente diferente de uma corrida real. Qual a importância disso para um piloto? Eu acho que a maioria dos pilotos tem um simulador em casa para poder treinar, né? Ajuda muito, mesmo sabendo que não é 100% igual ao real, né? Até a forma que tu vai para uma corrida virtual é diferente do que uma corrida real, mas ajuda muito. Eu tenho faz uns 2, 3 anos os simuladores e, por exemplo, sempre antes das provas que eu tinha nos Estados Unidos, eu treinava no meu simulador, né? Algumas provas eu não conhecia, até quando eu fui para Toronto na primeira etapa
Na primeira corrida que eu fui para lá, eu lembro que eu treinei bastante no simulador porque eu não conhecia a pista lá, então. E quando eu cheguei lá, parecia que eu já estava lá, parecia que eu já tinha estado lá, entende? Que eu já conhecia a pista. Sim. Então, isso ajuda muito. Claro que as reações não são 100% reais, mas ajuda bastante o piloto a ter uma boa noção da pista para quando chegar lá já estar bem mais preparado e bem mais acostumado com o lugar, né? Isso. O meu amigo Robério Lessa, jornalista do Ceará, lá do Carros e Corridas, ele completa que essa preparação no simulador tem sido a grande saída para todos os pilotos, né? Ajuda muito. É a forma que a gente tem agora de se manter competindo e se manter fazendo o que a gente gosta, né? Eu participei de uma corrida virtual, mas quase todos os dias agora a W Series abre sessões para todas as pilotos participar e treinar junto, para daqui uns dias, quando começar o campeonato mesmo, vai ser toda semana, né? Mas só que o campeonato virtual, no caso, é uma coisa à parte, né? Não tem nada a ver, não estão substituindo nem nada assim o campeonato real. Vai Sim. ter, talvez menos corridas quando tiver, mas esse tem pontuação e tudo, mas é uma coisa à parte do campeonato W Series, de verdade, assim falando. Entendi. Nós estamos quase chegando no finalzinho aqui, o tempo já está meio que chegando no final também. O Luca Coimbra, que já perguntou antes, ele pergunta qual é a tua dica para quem quer começar no automobilismo. No automobilismo? Bom, eu acho que... Ou no kartismo também, né? Eu acho que o principal é tu ter bastante dedicação, porque, como eu falei antes, não é fácil, né? Além de ser um esporte caro, exige muito do piloto, né? Vai viajar muito, vai ter que treinar, principalmente treinar, né? Tu vai ter que praticamente viver disso, né? Se tu quer competir num alto nível. Treinando e treinando sempre para quando chegar as competições, tá correndo na ponta. Então, eu acho que o principal é isso, é se dedicar e treinar muito. E apesar de não ser difícil, se tu faz isso, tem muitas chances. O Flávio Quick acabou de botar aqui que se eu não falar o recado dele, ele vai ficar muito magoado, então não posso perder esse amigo. Flávio Quick, O que ele falou? Parabeniza aqui a Bruninha pela garra, pela sua garra e talento. Diz que tu é um exemplo para todos os atletas e tem todo o respeito e carinho dele. Obrigado, Quick. A gente se tornou um pouco mais próximo ano passado por causa de alguns trabalhos e é um grande jornalista. E o Johnny Bonilla aqui, que também é um grande amigo, assim como o Flávio, como o Robério, como muitos que estão aqui na live, falou algumas vezes aqui, eu acabei não repetindo. O Johnny parabeniza a Bruna e a família pela dedicação e profissionalismo de vocês. Chegaram longe. O Zé também foi muito importante nisso tudo e ele fica muito contente por todos esses resultados aí. Obrigado, Johnny. O Johnny ajudou muita gente quando teve uma etapa da Fórmula 4 lá em Ribeira. Isso, ele falou de Ribeira, quando eu competi lá, nós fomos uns dias antes de treinar, então ele passou o tempo todo lá com nós, ajudando, e que precisava, ele estava lá à disposição. Legal. Eu acho que uma última pergunta aqui, o Ricardo Gonçalves fez essa pergunta durante o dia. Ele pergunta como tu vê o esporte daqui a alguns anos, o nosso esporte daqui a alguns anos. Bom, eu acho que vem melhorando tudo. Mais pessoas vêm tendo interesse em participar, tá tendo competições que eu vejo fora do Brasil, assim, com grid sempre cheio, né? Categorias importantes e até bastante categorias de base, com o grid sempre cheio, sempre muito competitivo. Então, eu acho que isso ajuda muito no futuro, né? Como agora as categorias de base estão muito competitivas, isso só tende a crescer. E todos os pilotos que estão na base agora vão subir, né? De categorias. Então, eu vejo um futuro muito, muito bom e competitivo para o nosso esporte. Legal. Bom, a gente está chegando no final, eu quero dar 2 ou 3 recadinhos aí. Um deles é, hoje eu não tenho os anuários atrás de mim, o anuário kart motor.
O Anuário Kart Motor, para quem não sabe, para quem não conhece agora, não tem a foto ali, são livros lançados que falam das temporadas 2017, 2018 e 2019. São livros de altíssima qualidade, em tamanho grande, papel, um papel couché, publicação super caprichada. Quem ainda não adquiriu, cada um dos livros, são 3, 17, 18 e 19, falam de cada uma das temporadas completa, fala de tudo. Quem ainda não adquiriu, www.anuariokartmotor.com.br, tem combos lá, pode comprar um só, se comprar os 3 tem preço diferenciado. Então eu convido vocês a conhecer lá, quem ainda não adquiriu. É uma publicação maravilhosa. Quero falar também que no domingo nós vamos ter uma live diferente, por causa até principalmente por causa dos horários do nosso entrevistado, que nós vamos ter, em vez de à noite, nós vamos ter uma live, até vamos experimentar esse horário. No próximo domingo, dia 31, daqui a 2 dias, uma live às 10 horas da manhã com o Sérgio Sete Câmara, piloto brasileiro, piloto de testes da Fórmula 1, piloto de testes da Fórmula E, corre na Super Fórmula, correu de Fórmula 2, é um grande nome. Só rapidinho aqui, o Leandro, deixando um recado aqui, acelera, guria, e balança as trancinhas da bandeirada final. Tá valendo. Repetindo, então, Sérgio Sete Câmara, domingo que vem, daqui a 2 dias, dia 31, às 10 horas da manhã. O Serginho está morando no Japão, então também tem uma adequação de horários. Vamos conversar com ele sobre toda a carreira dele, tentando chegar lá na Fórmula 1. E, por fim, nosso tempo está quase no final. Eu quero, como sempre, agradecer a esse público maravilhoso que sempre está com a gente nas lives, e pelas perguntas, pelo apoio, pelos elogios à Bruna. E, por fim, agradecer a nossa entrevistada, agradecer a Bruna por estar com a gente, por contar a sua carreira, por oferecer o seu tempo para conversar com a gente, falar de tudo que a gente falou. Foi muito legal, gostei demais. Certamente as pessoas também gostaram. Bruna, muito obrigado por estar com a gente hoje. Obrigado, Erna. É sempre um grande prazer poder contar um pouco do meu trabalho, da minha carreira para todo mundo. Obrigado também a todo mundo que está assistindo. Estou vendo aqui nos comentários na live toda. Acho que a maioria das pessoas que estão assistindo são daqui de Caibi. Então, agradecer a torcida aí sempre de todo mundo. E sempre que precisar, Erna, estamos aí. Obrigado. Legal. Então tá, o Zé Nascimento faz um último recado aqui. Foi muito bom trabalhar com a Bruna, ajudar ela a poder desenvolver todo o seu talento, muita dedicação, muitas horas de pista, e ela sempre, de forma simples e direta, nos ensinou muito também. Valeu, Zé. Então, é isso aí, gente. Agradeço mais uma vez, agradeço a Bruna. Até a próxima, domingo, 10 horas da manhã, com o Sérgio Sete Câmara. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima. Valeu. Tchau.